Vaporwave. Como é que eu poderia explicar o que ele é em um vídeo? Tá, eu acho que com esse tempo eu consigo falar até mais do que eu preciso. Bem, Vaporwave foi o primeiro gênero. Na verdade, eu acho que esse vídeo tá um pouco sem graça. Então, eu vou deixar ele um pouquinho mais... Como é que eu posso dizer? Posso deixar ele mais estético. Porra, agora sim. Vaporwave não é somente um subgênero ou subcultura ou corrente artística que era um meme, mas sim algo que marcou muito a internet porque ajudou diversos outros gêneros do mesmo nicho a serem divulgados e popularizados novamente, como por exemplo o lo-fi, ou até mesmo a criação de outros gêneros baseados no Vaporwave. E já dá pra perceber quão importante ele é pra internet. Então hoje eu não vou falar somente da minha história com o Vaporwave, mas sim a história do Vaporwave desde sua ascensão até a sua queda, cobrindo basicamente toda a sua história. Então sejam bem-vindos à ascensão e à queda do Vaporwave, a história da estética mais importante da internet. O que é Vaporwave? Isso é uma das perguntas mais difíceis de responder, até porque Vaporwave significa coisas diferentes para diferentes pessoas, e vocês vão entender isso muito bem com o passar do vídeo. Então eu não vou trazer uma definição exata do que é o Vaporwave, porque é impossível, principalmente por ser algo subjetivo, mas eu vou tentar olhar e ver o lado mais objetivo, se é que tem um na verdade. Podemos tentar entender o Vaporwave por duas partes que se complementam. A primeira sendo a parte da estética e que se associa principalmente à arte do Vaporwave, e a segunda sendo a parte principal, que são as músicas. E sim, Vaporwave não é só uma música, tem toda uma estética conjunta. Vamos direto ao ponto. O que é essa estética? A estética do Vaporwave é uma bagunça. Ela mistura diversos elementos e pega eles e coloca em um só. E é muito comum vermos essa obsessão por cores neon, esculturas gregas, paisagens com palmeiras e principalmente a cultura japonesa. E essa é provavelmente a parte mais abrangente, tomando desde animes até propagandas dos anos 80 e 90. Que acreditem ou não, as propagandas são muito comuns, tanto quanto a cultura japonesa. E um elemento comum nessas artes é a repetição, seja ela com a imagem sendo espelhada ou com alguns patterns infinitos de quadriculado. E grande parte dessas imagens carregam um sentimento até que bem nostálgico, quando referenciam as antigas tecnologias, como principalmente o Windows 95 e os computadores Macintosh da Apple, e usam aqueles textos no Word. E esse aglomerado de coisas são o que formam essas imagens, mas logo eu vou explicar isso mais a fundo. Bem, agora a gente vai entender um pouco mais da música do Vaporwave. Eu vou falar bem pouco aqui, porque assim como as imagens, eu vou explicar melhor depois. Nas músicas o que era comum é uma criação de uma atmosfera indescritível, e essa atmosfera é feita com base na lentidão e repetição de trechos de músicas que você já ouviu, remetendo a uma nostalgia de algo que talvez você nem sequer tenha vivido, como se fossem os espaços liminares. Um tempo atrás eu até estava conversando com os amigos sobre Vaporwave e cada um deles tinha uma interpretação diferente sobre o que essa música trazia. Um deles diziam que era como estar em um navio e sentir uma brisa do mar na sua cara, outro dizia que era como se a música entrasse por todo o seu corpo, até nas menores frestas, como a linha entre as digitais. Mas pra mim é diferente, é como se você levasse um tiro e acordasse flutuando em direção a um lugar que você nem sabe qual é, imerso em um tipo de líquido que não te molha, enquanto todos os sons ao seu redor ficam quase que inaudíveis, assim como seus problemas e preocupações, e algum tempo depois você acaba caindo no sono. É meio viajado mesmo, eu sei. E depois de entender um pouco do Vaporwave, vamos entender como ele começou. Por ter sido um gênero que foi completamente iniciado na internet, é muito difícil entender onde o Vaporwave começou. Provavelmente ele deve ter começado de fato no Reddit ou no Tumblr, e no meio disso é quase impossível tentar achar algo, mas tem como traçar uma origem concreta. No YouTube, um dia foram postadas uma coletânea de 7 músicas, e uma delas foi postada no dia 19 de julho de 2009, e essa é a primeira música que inaugurou o gênero de Vaporwave, sendo ela Angel, do Sunset Corp.
onde usa todos os elementos que iriam ser conhecidos como Vaporwave, sample, repetição e muito reverb, mas nessa época ainda não era conhecido como Vaporwave. O que de fato inaugurou o Vaporwave como gênero foi o álbum Floral Shop, mas a gente não vai falar dele ainda, porque entre Angles e Floral Shop aconteceu muita coisa. Em 2 de outubro de 2010 foi lançado anonimamente o álbum Skeleton, com muitas músicas que não tentam ser estilo como Vaporwave, por mais que ainda faça parte tecnicamente. Ele faz o contrário, trazendo uma atmosfera muito sombria para quem escutasse, com esses trechos de músicas lentos ao extremo, e até a capa remete a essa estranheza. Mas ainda assim, o Vaporwave não era o Vaporwave. Em 8 de agosto de 2010, Chuck Person, que era um alter ego de Daniel Lopatin, lançou um álbum chamado Echo Jams Volume 1. E a história desse álbum é basicamente que o Daniel Lopatin criou um novo gênero de música, que baseava em misturar trechos de música antigas, geralmente dos anos 80, deixando ela mais lenta, colocando reverb e deixando o som travado ou repetindo. Isso se juntou a um estilo de música totalmente novo, que ele chamou de Echo Jam. Sim, esse era o nome do Vaporwave há uns anos atrás. E ele mesmo disse que esse estilo de música foi feito completamente no meme, só pra brincar e fazer algo mais experimental com as músicas. E quase ao mesmo tempo do lançamento de Echo Jams, James Ferraro lançou um álbum totalmente diferente, mas que serviu de base para o Vaporwave, sendo esse o Farside Virtual. Nesse álbum também continha a mesma ideia do Vaporwave, que é mixar e alterar sons, e nesse caso esses sons não eram de músicas, mas sim sons de computadores antigos que tentavam imitar instrumentos reais. Só que isso ficou totalmente no Uncanny Valley, e era intencional, até porque a filosofia por trás desse álbum era criticar a cultura do consumo e a rápida evolução que estava acontecendo dos anos 90 até os anos 2000. O que tornou a nossa rotina totalmente monótona. Isso também inspirou na filosofia do Vaporwave. Então, ao misturar esses dois álbuns, tanto as técnicas usadas, tanto a filosofia por trás, nasceu Macintosh Plus. Ramon Xavier, sob o nome de Vectroid, sob o nome de Macintosh Plus, que para quem não sabe é o nome de um computador da Apple, lançou o álbum Floral Shop. E esse álbum foi que iniciou todo o gênero chamado Vaporwave, e colocou quais seriam as filosofias e estilos que iriam ser seguidas por outros álbuns desse gênero. Isso é quase que um senso comum na comunidade, e com isso, os 3 grandes pilares do Vaporwave tinham nascido. Eles meio que ditaram o que o Vaporwave seriam. Esses álbuns começaram a ficar extremamente populares no meio underground, e a comunidade do Vaporwave começou a crescer de pouco em pouco. E nisso, muitos álbuns com essa estética e começaram a aparecer e complementar esse gênero bem no seu início. E é claro que com muitos álbuns bons também tinham os álbuns não tão bons, vamos colocar assim. E esses álbuns não tão bons eram geralmente feitos em uma parte significante por crianças e adolescentes que não entendiam muito bem do movimento e só copiaram a fórmula. Eles sempre colocavam um nome em japonês para as músicas ficarem mais desconhecidas, mais do que já são, né? Colocando uma colagem na capa e tá aí, um álbum novo de Vaporwave. Mas isso não era um problema até então, porque tinham mais álbuns bons do que álbuns ruins, e até esse meio do crescimento do Vaporwave não tinha um nome definido. Até tinham alguns nomes que eram usados, mas nada era usado por todo mundo. Até que do nada surgiu o termo Vaporwave, que caiu nos gostos de todo mundo, e se tornou de fato o nome desse gênero que tinha nascido há pouco tempo. Um fato importante do Vaporwave é que quase todos os autores das músicas usavam pseudônimos, que geralmente faziam referência a alguns computadores ou tecnologia dos anos 90 ou 80, o que complementava deixando os álbuns totalmente anônimos, que servia tanto para desviar de um processo de copyright, tanto para ser anônimo, que é onde está o maior apelo do Vaporwave, como o artista Echo Virtual disse. Abre aspas. Todo apelo do Vaporwave é em ser anônimo, onde um mundo que nada é privado, é aliviador ter a sensação de escutar algo que parece que foi encontrado no lixo de uma loja qualquer, onde não importa onde veio ou quem fez, e sim que isso te leva para outra realidade. E de pouco em pouco o Vaporwave foi crescendo, o que alimentou esses subgêneros que foram criados. E o mesmo aconteceu com a popularidade do Vaporwave, que também foi crescendo e chegando ao mainstream. Mas antes da gente continuar com essa história, vamos entender mais da estética em si.
A arte do Vaporwave é algo incrível. Ao menos pra mim é. Mas pra gente entender tanto a arte quanto a música, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo pro Japão Oriental. Eu não sei se vocês sabem, mas antes do Japão ser um centro de tecnologia e garotinhas de anime, era um país muito rígido e bem restrito. Mas após a Segunda Guerra Mundial, o Japão estava destruído economicamente. E com isso, os Estados Unidos estavam com muito medo do Japão se unir à China e à Rússia e se tornar possivelmente socialista. E com esse medo, os Estados Unidos deram muito dinheiro ao Japão para ele se tornar capitalista. Mas esse dinheiro não poderia ser usado em equipamentos bélicos e em qualquer coisa relacionada à guerra. Então, o governador do Japão olhou e pensou: não dá para investir em forças armadas, mas e se a gente investir no desenvolvimento da tecnologia e na industrialização? E com isso, vocês já sabem, né? Em pouco tempo, o Japão se tornou uma potência em um centro tecnológico absurdo. Neons, propagandas, consumismo, videogames, músicas e por aí vai. Nesse tempo, o Japão começou a desenvolver diversas tecnologias. Telefones, carros, televisão, VHS, e a economia do Japão começou a crescer em um período muito pequeno de tempo, assim começando a era do milagre econômico japonês, que inspirou o Vaporwave que conhecemos atualmente, usando essa estética com neon, vida urbana, tecnologia em uma cidade extremamente brilhante. Mas esses produtos tinham que ser vendidos. Então com isso foi incentivado muito o famigerado consumismo. Mas a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco. Voltando a falar dessa estética, muito do Japão é referenciado, tanto quanto os produtos, escritas e principalmente paisagens. E essas paisagens se assemelham bastante com os espaços liminares, porque alguns desses lugares, principalmente shoppings dos anos 90, nos dão essa sensação de já ter estado nesses lugares, mesmo que nunca estivéssemos neles. E falando de paisagens, Vaporwave sempre se junta a essas cidades neon, como se fosse algo quase que cyberpunk. Ou coloca um gif onde tem um lugar no fundo e uma estrada na qual você anda, mas de fato nunca chega em algum lugar. E às vezes até tem algumas palmeiras. E eu não tenho ideia porque elas estão ali. E esse tipo de GIF provavelmente representa quão inalcançável e utópico essa cidade é, e que é só um sonho que a gente provavelmente nunca vai chegar, aludindo a Vaporwave como um tipo de escapismo que as pessoas encontram. Outro tipo de elemento que é sempre presente, eu acho até engraçado, é que muitas vezes tem estátuas gregas, e às vezes até tinham pilares gregos no meio do nada. E assim, é uma péssima ideia colocar uma coluna grega no meio da sala. E provavelmente o último, mas não menos importante dos elementos, são as animações 3D criadas por computadores antigos, o que só acrescentavam a toda a atmosfera estranha que o Vaporwave tinha. E para um fun fact, aqui em 2018 eu também fazia algumas artes de Vaporwave, e nessa época eu era sad boy. E enfim, essa arte no começo do vídeo é uma referência a uma arte que eu tinha feito, e eu falei isso só por curiosidade mesmo. Bem, agora a gente vai entender mais da música do Vaporwave. A técnica principalmente usada no Vaporwave é a remixagem e sampleamento de algumas músicas, onde músicas são cortadas, repetidas e principalmente desaceleradas para criar essa atmosfera única. Isso sempre, ou na maioria das vezes, é misturado com os sons, seja com novas músicas originais ou até mesmo com sons do Windows, ou em um caso até barulhos de áudio de WhatsApp. É sério. E eu falei de sample ali atrás, né? E isso gerou uma grande discussão dentro da comunidade. Mas vamos entender o que é sample. Sample, traduzindo ao pé da letra, significa amostra, mas no mundo da música essa palavra tem um significado meio diferente. Sample é quando alguém usa uma música ou trechos de outras músicas, que na maioria das vezes é batida, algum instrumento que fica repetindo as mesmas cordas. E esses elementos são, na maioria das vezes, usados de novas formas, ou para compor uma música totalmente diferente. E no Vaporwave, vocês já sabem muito bem o que eles fazem. E isso é algo muito debatido no mundo da música, e até tem uma pessoa ou outra que acha que isso é simplesmente apropriação de arte, e que é roubo, que é imoral, e até gente que disse que isso é literalmente a glorificação do roubo da arte das outras pessoas, que é lançado com o nome em japonês. Mas a maioria dos artistas tá de boa com isso, e provavelmente o artista que você gosta já sampleou alguém. E toda essa questão de sample levou a serem criados muitos estilos de Vaporwave, que acabou se transformando em novos gêneros porque as pessoas sampleavam artistas diferentes e que faziam gêneros diferentes. E os samples tomaram um rumo quase que sociológico, levantando pautas socialistas e até anticapitalistas na comunidade do Vaporwave.
que significa a palavra Vaporwave? Isso é muito importante pra gente entender a filosofia desse gênero e por que ela é tão quase que maniqueísta. Vaporwave é a palavra Vaporware reescrita, que é um termo que descreve um produto, geralmente do ramo dos computadores, que é anunciado ao público, mas que nunca de fato foi lançado, ou muito menos fabricado. Ou seja, uma fraude corporativista aí. E essa palavra é formada de Vapor e Ware. Ware é uma tendência que muitas empresas tinham ao vender um produto tecnológico, onde era sempre colocado Ware no final de qualquer nome. E a parte do Vapor, que além de aludir a produtos nunca lançados ou que evaporam, faz uma referência a uma crítica que Marx fez ao trabalhador sobre o capitalismo, abre aspas, na qual a energia facilita a transformação de bens sólidos produzidos pela classe capitalista para o consumo do trabalhador em um estado de vapor. Eu não entendi muito bem isso. E lembram das samples? Então, muitas pessoas dizem que isso reforça que o Vaporwave é uma estética anticapitalista, porque de acordo com essas pessoas, sample é basicamente roubo disfarçado de modificação, enquanto as músicas são distribuídas para uma grande massa de pessoas que não tem condições para escutar o original. Em outras palavras, quase pirataria. Só que para mim, ao menos essa tese anticapitalista não funciona tão bem. Primeiro que sample não é roubo de músicas. Quem vai consumir o Vaporwave são pessoas totalmente diferentes de quem vai consumir o material original. É só olhar aí, por exemplo, do Macintosh 420. Quem vai querer escutar Diana Ross não vai querer escutar a Vaporwave como alternativa, tornando algo totalmente original e novo. Isso não redistribui a música, e sim cria algo novo e com uma estética totalmente diferente. E eu só não passo a música aqui porque senão vou levar um belo copyright na cara, mas se vocês quiserem ver a música sampleada, o nome é It's Our Move da Diana Ross. E eu vou tentar colocar uns samples aqui sem copyright para vocês entenderem melhor. E críticas ao consumo e ao corporativismo é constantemente feita no Vaporwave, por mais que eles façam essa crítica de forma irônica. E sendo algo irônicos, alguns artistas começaram a fazer totalmente o contrário, abraçar o capitalismo e exaltar o consumismo que existia, usando principalmente propagandas para ilustrarem as suas músicas. E o maior exemplo que eu posso dar disso é o Internet Club, que todos os álbuns referenciam o trabalho em corporações, fora os outros milhões de álbuns que exaltam o consumismo. E nessa dualidade muitas discussões foram feitas, e nenhuma chegou a uma resposta concreta. E isso é uma discussão que perdura até hoje e vai perdurar para sempre. Mas até que tem uma resposta que até que não é a mais satisfatória, mas é a mais concreta a se responder, que é a seguinte: como toda arte, Vaporwave é extremamente subjetivo, pode significar qualquer coisa para qualquer pessoa. Enquanto algumas pessoas escutam músicas e pensam que elas podem ser socialistas, anticapitalistas, etc., outras pessoas podem ver com olhares totalmente opostos, como se fosse um grande abraço ao capitalismo e a celebração dele. E até tem outra interpretação que eu acho que é particularmente a melhor, que é que o Vaporwave se relaciona totalmente com o escapismo, a reconhecer um lugar que nunca estivemos, exaltar uma cultura neon cheia de propagandas que é utópica e inalcançável, onde nós só temos essa sensação de conforto, escapando do estilo de vida monótono e que provavelmente vai se repetir até a gente morrer. E esse lugar que o Vaporwave nos leva é único. É um lugar calmo e lento, onde não temos nenhuma preocupação. Seria como ver o nascer do sol em uma rua, onde todos os carros apressados passam enquanto uma brisa fria bate no seu rosto. E essa é uma das milhares de representações que o Vaporwave tem. E essas diferentes interpretações são sempre causadas pela ironia e dualidade que esse gênero apresenta. E essa mesma ironia que motivou esses debates foi o que causou parcialmente a sua queda. Provavelmente a forma mais fácil de disfarçar algo errado que alguém tenha feito é usando a ironia. Bem, a ironia não só afetou o núcleo do Vaporwave, quando era usado imagens de propagandas e acabava discutindo temas capitalistas e marxistas, mas sim, a ironia acabou inaugurando alguns tipos de Vaporwave, que em sua premissa, eu espero, que tenham sido interpretados como meme, que tinham com base política de extrema direita e apoio tanto a políticos como Trump, que inauguraram o Trump Wave.
E sim, isso é tão ridículo quanto parece. E com aspas infinitas, essas vertentes do Vaporwave, o Donald Trump aparecia no lugar das propagandas do Vaporwave clássico, juntamente com frases que ele falava. E o que deve ter acontecido foi o seguinte: isso nasceu como um meme e as pessoas de extrema direita começaram a se apropriar disso, tornando algo real. E isso até que foi longe demais quando foi criado o Fast Wave, que é basicamente o Trump Wave, só que ao invés do Trump, era usado aquele cara de bigodinho, aquele mesmo, sabe? E quem fazia isso são pessoas abertamente que reproduzem esses ideais de merda por meio do Vaporwave, se apropriando dele. E eu não vou nem falar o óbvio aqui pra vocês, porque vocês devem ter entendido muito bem quão merda isso é, e que isso sequer pode ser chamado de arte. E parafraseando aqui, não ser levado a sério é a forma mais eficiente de tornar algo sério de verdade. E tem também o Bolsowave, que é uma cópia do Trump Wave, e nessa época o Vaporwave estava começando a ficar mainstream, e essas ideologias ficaram conhecidas publicamente. Então uma enxurrada de jornais acabaram falando que Vaporwave é um gênero fascista, e assim, manchando a imagem do Vaporwave, e com isso não faltava muito para ele cair de vez. Por causa da música 420, ou Risa Franco Yon Hakuki no Jun Gontai Nippon. Sim, é aquela mesma música do Vaporwave que todo mundo conhece e acabou virando meme por um tempo. Então, por ter virado um meme, essa música chegou ao mainstream, ou seja, ficou popularmente conhecida. E quando isso acontece com o movimento ou estilo de música, podem acontecer duas coisas. A primeira é a aceitação do público, onde o público em si começa a construir uma fanbase nisso, e às vezes até produzir o seu próprio conteúdo inspirado pelo que eles viram, até isso saturar um ponto que fique insuportavelmente chato. Ou ocorre uma rejeição total, que acontece simplesmente porque grande parte das vezes as pessoas só não gostam porque não entendem, ou porque talvez seja meio avant-garde demais. E com Vaporwave é até meio engraçado porque aconteceu os dois. Quando as pessoas conheceram o 420 do Macintosh, elas gostaram muito da música em si, e posteriormente começaram a fazer músicas assim. Mas tem um problema: 99,9% das pessoas que fizeram esses álbuns não sabiam o que Vaporwave era, e muito menos que era algo bastante irônico. E essas pessoas começaram a fazer esses álbuns que quase não tinham originalidade, porque eles só copiavam a fórmula do Vaporwave sem fazer nada diferente. Então isso saturou demais o gênero, que foi lentamente perdendo a sua ironia e seus conceitos originais diante da grande massa de álbuns sendo produzidos. Bem, e agora vem a segunda parte. Vendo a quantidade de merda que tinha na comunidade de Vaporwave, algumas pessoas começaram a ironizar porque elas simplesmente não gostavam. E vendo os álbuns que foram lançados no período mainstream, não tá muito errado não, mas esse pessoal que tacava hate sequer tentava ver os álbuns que são genuinamente bons. Então muitos memes foram feitos com o Vaporwave. Isso foi quando ele começou a ser esquecido, porque essa imagem já estava totalmente suja, e com isso foi criado o meme que era o Vaporwave está morto. E depois disso essa mesma frase acabou virando meme, mas depois de um tempo o Vaporwave foi lentamente caindo no esquecimento, e cada vez ficando menos e menos popular, até ser totalmente esquecido. Mas ainda tinha uma luz no fim do túnel. O Vaporwave pode até ter morrido, mas lembra quando ele se subdividiu em diversos gêneros diferentes? Então, pouco tempo da criação desses novos subgêneros, eles começaram a ficar muito populares, e consequentemente o Vaporwave também. Só que agora foi diferente. Nesse meio tempo aconteceram muitas coisas importantes. O pessoal random que fazia álbuns de Vaporwave só pelo mainstream tinham quase que evaporado. Gostaram da piada? E com isso o Vaporwave, assim como seus subgêneros, amadureceram muito, e quando voltaram a ser mainstream, tanto o Vaporwave quanto seus subgêneros foram muito aceitos, principalmente com a chegada do Vapor Trap e do Lo-Fi. Esses subgêneros provaram que o Vaporwave não era só uma mera piada, e sim uma fórmula legítima de arte. Então vamos entender direito esses subgêneros. Em 2012, Blank Bench lançou o álbum Bench Zero, o primeiro álbum que misturou Vaporwave e Trap, assim iniciando o Vapor Trap. E esse álbum é muito importante para a comunidade de Vaporwave em total, porque ele foi um dos primeiros álbuns que foram aceitos pelo pessoal do mainstream. E eu acho que isso aconteceu por dois motivos. O primeiro é que o Trap estava começando a surgir como estilo de música em 2012, e por causa disso o Bench Zero começou a entrar no hype. E as pessoas gostaram desse álbum, principalmente por ele ser extremamente fácil de consumir. Não eram como as outras
primeiras músicas do Vaporwave, que eram extremamente nichadas. Esse álbum, por mais que se destoe muito do Vaporwave, ele ainda assim tem alguns elementos que referenciam a estética, como barulhos de computadores antigos e principalmente modelos 3D gerado por computadores de 95. Utopian Virtual. Esse gênero de música segue principalmente os moldes do álbum Farside Virtual, do James Ferraro, onde ele tenta reproduzir, como o próprio título diz, uma utopia virtual, usando os sons de computadores antigos e sendo algo até que futurista. E muitos artistas iriam descrever essa música como algo que viria do jogo Second Life ou do The Sims, como se fosse isso para que a humanidade estivesse evoluindo. Echo Jams. Se tinha um subgênero com base no Farside Virtual, tinha que ter um subgênero baseado no Echo Jams Volume 1, e assim que esse subgênero nasce. E é quase a mesma coisa do Utopian Virtual. Esses álbuns, esses estilos, usavam as mesmas técnicas do Echo Jams 1, cortando, travando e principalmente desacelerando músicas. E não tem muito mais o que comentar. Fex Utopian. Esse seria o tipo principal dessa corrente artística chamada Vaporwave, e ele segue os mesmos moldes do álbum Floral Shop, onde esse estilo de música pega a filosofia do Utopian Virtual e subverte ela a algo mais lento e obscuro, assim como a visão do futuro apresentada por esses álbuns, enquanto mistura também estilo de Echo Jams no meio. Hypnagogical Drift. Esse subgênero tenta emular uma atmosfera de um sonho, às vezes bem surrealista, e para algumas pessoas até estranho. E é comum associar esse estilo de música com imagens 3D que dão esse sentimento estranho e uncanny. E a técnica mais comum nesse estilo de música é usar apenas um sample e repetir eles de diversas formas pela música inteira. E para vocês entenderem melhor, hipnagogia é uma experiência de quando você está acordando e dormindo, ou estado de consciência quando você quase dorme. E drift é drift. E eu interpreto isso como se fosse o estado de hipnagogia se repetindo constantemente e não acabando, como se isso fosse a sensação que esse subgênero queria te passar. Broken Transmission. E esse é provavelmente o estilo mais avant-garde que o Vaporwave tem. Assim como a transmissão quebrada, as músicas pegam qualquer tipo de áudio que passasse em uma televisão dos anos 90 ou 80 e colocavam junto com a música, onde os áudios cortavam a música do nada e faziam parecer que ela era uma transmissão quebrada. O Malsoft, ele leva a frase Virtual Plaza a sério e tenta trazer essa sensação de estar em um shopping. E é por isso que o áudio dessas músicas são meio lavados e cheios de reverb, como se você estivesse de fato andando em um shopping, enquanto tem essa atmosfera de te passar em algum lugar que você já foi, como se fosse um espaço liminar. Isso se assemelha com alguns conceitos do Utopian Virtual e do Fex Utopian misturados. Future Vision. O título já é bem autoexplicativo. Esse subgênero seria tipo um Malsoft, só que se ambientando não em um shopping, mas sim em um futuro, trazendo toda a visão e ambientação de como seria uma sociedade futurista e quase que cyberpunk, se apoiando até demais na ambientação e como as músicas vão ser e como elas vão te passar um sentimento. Lo-Fi com certeza é o subgênero mais conhecido do Vaporwave, o famoso Lo-Fi 2 Beats to Study 24/7 por aí vai. O Lo-Fi tem a ideia de samplear, assim como Echo Jams, mas de uma forma tão lenta, mesmo que muito melancólica. E é comum ver samples principalmente de jazz, enquanto tem essa atmosfera chill, como se você estivesse de madrugada em uma metrópole. VHS Pop é quase um lo-fi, que mal dá pra perceber a diferença entre os dois. E essa pequena diferença é que no VHS Pop as músicas geralmente são mais marcantes do que as usadas no lo-fi, e é muito comum acabar confundindo os dois. Future Funk. Esse subgênero é o mais animado que o Vaporwave tem. Ele se baseia quase completamente na cultura do Japão, usando samples de músicas pop dos anos 80. E Future Funk por muitos é considerado como o sucessor do VHS Pop. Simpsons Wave. E acreditem ou não, o Vaporwave também se popularizou por causa dos Simpsons. Em 2016, juntaram a música Teenage Pregnancy com o episódio de Simpsons, onde as cenas foram editadas para caírem na estética do Vaporwave, e todo mundo adorou essa estética. Eu particularmente não acho que isso seja um subgênero, mas eu só achei da hora comentar. E foi nessas que saiu o icônico Bart Sad, Lisa Static e provavelmente os Sad Boys também.
Em 24 de julho de 2017, o Vaporwave chega no Brasil, e não poderia ter uma forma de ter chegado melhor. Neil lançou o álbum Regina. Jovens telas trincadas como suas relações, 1 milhão de planos pra preencher seus corações. Jovens telas trincadas como suas relações, 1 milhão de planos pra preencher seus corações. E particularmente é um dos melhores álbuns que eu já escutei, e eu não tô sozinho nisso. Muita gente chamou de coração esse álbum, e tá certo, tem que amar mesmo. Ele é muito à frente do seu tempo e eu sinceramente nem sei como escrever. Esse álbum é uma mistura de Vaporwave com Trap, o que o Banshee já tinha feito faz um tempo. Só que não era tão simples assim. Toda a majestosidade desse álbum tá em quão pessoal ele é, e eu falo isso tanto nas letras quanto em qualquer complemento que esse álbum usa. Como eu falar tanto de relacionamentos, quanto de um cabo que tá velho e tem que trocar, ou até mesmo o que o autor pode fazer pra agradar uma pessoa. E não acaba por aí não. Esse álbum usa áudios de WhatsApp. E é sério, por mais que estranho que isso possa soar, acaba deixando uma pessoalidade entre o locutor e o ouvinte muito próxima. O que você está fazendo? Pode parar. Ei, você, para de chorar. Eu amo você. Literalmente nos deixando confortável, e até a capa faz isso. E nesse ponto eu falei muito do álbum, mas nada da história dele. A história é a seguinte: a mãe do Neil, Regina, tava com uma doença muito crítica e ela ia morrer em pouco tempo. Então, como homenagem, o Neil fez esse álbum, e ele fez meio no rush pra mãe dele conseguir escutar antes de morrer. E com isso eu termino de falar desse álbum, e eu só vou passar uma parte da última música pra vocês entenderem melhor. Saudade, 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 saudade. Ficou faltando um abraço, cê sabe, cê sabe, cê sabe, cê sabe, cê sabe. Da nossa história ninguém viu metade, 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 metade. Não disse adeus, se te vejo mais tarde, mais tarde, mais tarde, mais tarde, mais tarde. E eu também fiquei muito emocionado sabendo disso. E vamos voltar ao assunto antes que eu chore mais. E com isso o Vaporwave se popularizou bastante, e com isso Lo-Fi chegou no Brasil. E Lo-Fi virou uma febre mundial. Todo mundo no mundo estava escutando os famosos Lo-Fi 24/7, Sweet Ultra 32 Beats e etc. E muitos artistas, ao verem isso, começaram a pegar o molde do Lo-Fi e misturar com músicas MPBs antigas. E eu não vou mentir, tem umas músicas que não ironicamente são muito boas. E é claro que a história se repete, e aqui também tem muita gente que não entendeu direito, só fez o básico. Mas enfim, tem muita música que é muito boa por aí. E em 2019 teve o Bolsonaro Wave, mas eu já falei do Trump Wave e a mesma coisa. Isso acabou também aqui manchando a imagem pública do Vaporwave. E o Vaporwave no Brasil não ficou muito fora do que eu falei. E essa é a sua história dele nas terras tupiniquins. E agora eu vou dedicar um pequeno tempo do vídeo, e eu espero que seja pequeno mesmo porque esse vídeo está muito grande, pra falar como eu conheci o Vaporwave e como ele mudou a minha vida. Mas não é uma história triste do tipo, eu estava com depressão e vi o Vaporwave, etc. Mas é uma história até que é bem engraçada. Tá, vamos lá. Durante toda a minha vida, até mais ou menos os 13 anos, eu era um completo random, um fodendo NPC. Eu acho que todo mundo nessa cidade era um pouco também. Eu não gostava de nada específico, só fazia as coisas por fazer, e sequer tinha um mínimo de traços de personalidade. Mas aí eu descobri que tinha uma forma de personalizar o perfil da Steam, e acabei achando esse vídeo do Jake Pudding, e eu gostei muito do canal dele. Isso meio que me inspirou a criar tanto esse canal quanto o secundário. E vai aí de curiosidade, o canal secundário só existe porque eu gosto muito dos vídeos de gameplay de fundo e os vlogs de first person do Jake Pudding, é algo que eu tento replicar por lá. Enfim, com isso eu acabei vendo o vídeo do Vaporwave dele, e sim, a roupa do meu char é totalmente inspirada na roupa do char dele. Nesse meio tempo que eu tava triste, dormindo, acordando, fapando e chorando o dia inteiro, algo fez parte da minha vida. Vaporwave. Mano, eu ouvi Vaporwave pra caralho. Uma playlist que tem no Spotify ali, que agora eu tenho Spotify Premium. Eu tenho, graças a Deus, aí cresci na vida. Meu patrimônio tá grande o suficiente pra eu ter Spotify Premium. Posso pagar essa porra todo mês agora? Meu amigo, eu ouvi essas playlists em loop infinito. Eu ouvi até em live stream, mano. Nossa,
Vaporwave, I love you, boy. O pessoal critica pra caralho, mas nossa, mano, é um bagulho da hora de ouvir, velho. Tem umas imagens, uns GIFs também que eu acho, porra, mano, é um bagulho bonito, cara, que dá uma sensação estranha, sabe? E com isso, eu vi esse vídeo e gostei muito, e fui pesquisando mais e mais sobre o Vaporwave. E foi quando eu caí nesse vídeo do quadro em branco. E eu acabei indo escutar Regina e me apaixonei com o álbum. E virei literalmente um fanático por Vaporwave. E fui criando nesse meio uma personalidade. E eu não sou muito diferente dessa época não, eu vou falar pra vocês. E com isso, aos meus 14 anos, eu me considerava um exímio sad boy. Não é algo muito legal de se falar. E eu flodava os status do Zap com memes tristes pra Sad Boy 2077 JPEG, etc. E eu particularmente não acho que era uma época ruim, eu até tenho boas lembranças dela, e acho que foi uma época boa no geral. E com isso, o tempo passou e eu ainda continuo amando essa estética, e principalmente o estilo de música. E foi de forma muito resumida que essa é a minha história com Vaporwave, que começou lá em 2018 e continuou até hoje. E bem, esse foi um vídeo bem especial pra mim, eu não vou mentir. Vaporwave foi uma estética que, como vocês entenderam, me marcou muito. Esse vídeo com certeza é muito especial pra mim. Entendo esse vídeo não só como um documentário pro Vaporwave, mas como uma homenagem ao Vaporwave. E pra terminar o vídeo, tem algumas coisas a dizer. E perguntas que vocês devem ter na sua cabeça aí. Mas antes, deixa o like e se inscreve porque esse vídeo deu muito trabalho. Então, o Vaporwave tá morto? Não. Ele tá muito longe de estar. O Vaporwave vive em grande parte nas estéticas da internet, e isso é inegável. Ele vive tanto em sua parte principal quanto nas suas subcategorias, e provavelmente vai viver por muito mais tempo na internet. Até porque Vaporwave não é simplesmente pegar uma música e deixar ela lenta. Vaporwave é um gênero único, onde não tem uma forma certa a ser seguida. Vaporwave é sobre fazer algo surreal, que emerge o ouvinte em algo inexplicável, e que ele nunca vai esquecer. Em um mundo onde a gente vive, consome e evolui tudo de forma tão rápida, é sobre desacelerar a vida, respirar e aproveitar esse pequeno momento.